Olá, espectadores de O Antagonista e Cruzoé, tudo bem? Meu nome é Wilson Lima e estamos aqui com mais uma entrevista especial. Desta vez com o presidente do MDB, Baleia Rossi. Vamos falar um pouco sobre Centrão, articulação do governo federal, reforma tributária, afinal de contas a PEC é de autoria do Baleia Rossi, e também falar um pouco sobre eleições de 2024. Presidente, muito obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade e seja muito bem-vindo. Boa tarde, Wilson. Prazer participar aqui com o Antagonista, a Cruzoé, e falar desse momento que a gente está vivendo na nossa política, né? Falar de questões que são importantes para a vida dos brasileiros. Presidente, eu quero começar essa conversa utilizando uma expressão do novo ministro do Turismo, o Celso Sabino, quando ele falou durante esta semana que o Centrão virou expressão positiva, né, tentando tirar um pouco o caráter pejorativo de você associar parlamentares ao Centrão. O senhor concorda com essa assertiva do Celso Sabino, presidente? Olha, o Celso Sabino, ele é muito qualificado. Inclusive, o ano passado eu participei de um debate com ele sobre reforma tributária. Ele tem uma formação nessa área do direito, ele é fiscal de renda lá no estado do Pará, e eu acho que ele tem uma articulação política muito grande e, com absoluta certeza, vai ajudar a aumentar a base do governo na Câmara. A questão do Centrão sempre se fala pejorativamente, né? O Centrão toma lá da cá, o Centrão está sempre encrencado. Agora, eu acho que essa relação do presidente com esses partidos que querem e podem contribuir com uma agenda convergente para o país, ela é sadia. Não quero entrar aqui nas questões dos outros partidos, mas eu vou dar um exemplo, Wilson, que para mim, muito representativo disso. Nós tivemos o empenho do presidente Arthur Lira, nós tivemos o empenho do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, nós tivemos o empenho do Tarcísio, governador de São Paulo, três figuras públicas de esferas bem distintas na política e todos na convergência da nossa proposta da PEC 45, com o relatório do Aguinaldo na reforma tributária. E o resultado, quando a gente tem uma agenda de país, é que nós conseguimos 382 votos a favor de uma reforma, muito acima dos 308 necessários, que mostra que é uma proposta que vai fazer a economia voltar a crescer, gerar emprego e renda, vai colocar o Brasil nessa modernidade tributária com um bom IVA. E depois desse projeto aprovado, nós sentimos, o próprio governo sentiu a necessidade de ampliar a sua base. Eu não vejo dificuldade nenhuma e problema nenhum desses partidos que estão ajudando a aprovar projetos importantes, como a reforma tributária, como o arcabouço fiscal e outros mais que estão na agenda do governo, eles poderem participar em alguma área do governo que tenha uma política pública de ponta, de entrega. O que não pode ser por baixo do pano, não pode ser numa conversa de boteco, não pode ser numa conversa de corredor na Câmara ou no Planalto, tem que ter a institucionalidade e respeitar o cargo de presidente da República. Então, quando se faz via a liderança do partido na Câmara e no Senado, quando se faz conversando com o presidente nacional do partido e com as suas lideranças que refletem no partido, eu acho que é bom para o país, porque quanto maior a base, mais estabilidade política a gente vai ter, e quanto mais estabilidade política, mais desenvolvimento econômico nós vamos ter, porque quando você tem paz, você consegue fazer uma agenda positiva para o Brasil. Então, eu acho que o Celso Sabino vai ser um bom ministro, ele é muito articulado e respeitado na Câmara, goza de uma amizade com o presidente Arthur Lira, que é muito importante nessa consolidação da base, e acho que é natural
que os partidos possam participar de um governo plural, um governo que está posicionado mais à esquerda, mas que tem o MDB, por exemplo, o PSD, que são partidos com características de centro. Então, poder dialogar com mais gente para fazer as coisas acontecerem no Brasil. Agora, presidente, vivemos um sistema presidencialista de coalizão, né, que é bem diferente de um sistema vivido por exemplo, no governo Lula 1, no Lula 2, no Dilma 1, no Dilma meio ou no Temer, que é um sistema em que os partidos, apesar de terem ministérios, aí eu falo, por exemplo, do próprio MDB, agora a União Brasil, PSD, como o senhor bem citou, partidos eles compõem a base do governo, mas que, ao mesmo tempo, demonstram aí focos de independência. Eu lembro, inclusive, de uma carta do MDB, que o partido divulgou, acho que foi abril ou maio, me corrija, por favor, a data específica, em que o partido fala o seguinte: olha, somos base do governo, mas também nos damos o direito de criticar o governo federal quando houver essa necessidade. Presidente, e aí que vem a pergunta, o senhor acredita que essa postura de apoio, mas com independência, ela dificulta a governabilidade do governo federal ou não? Ou cada caso é um caso, ou se mudou um pouco essa relação do parlamento com o poder executivo, em que o parlamento deixa de ser apenas um carimbador de ações do Palácio do Planalto? Olha, acho que nesses últimos anos nós tivemos muita mudança na relação do parlamento com o executivo. Isso é inegável. O presidente Lula, lá atrás, teve dificuldades nessa relação. A própria presidente Dilma também teve dificuldades. E naquela época, o parlamentar era muito mais dependente das ações do governo do que é hoje. Por que o presidente Michel Temer conseguiu avançar em reformas estruturantes no nosso país? Reforma do ensino médio, reforma trabalhista, leis que modernizaram a nossa economia, que deram segurança e devolveu credibilidade internacional para o país, porque ele fez uma parceria real com o parlamento. Ele governou junto com o parlamento e teve sucesso, porque teve uma base parlamentar muito forte. O que acontece nesses últimos anos? E aí eu vou dar uma pincelada na minha visão. Antigamente, nós não tínhamos as emendas impositivas, ou tínhamos emendas impositivas muito pequenas. E o parlamentar, principalmente aquele parlamentar que é eleito por um conjunto de cidades que representa uma região do país, no seu estado, ele precisa também, além de legislar, além de fiscalizar o executivo, além de pensar e discutir de maneira grandiosa o país, ele também precisa dar retorno para a sua base eleitoral. Por quê? Porque ele representa, com os votos que teve, essa cidade, o anseio de uma santa casa, de uma entidade filantrópica, ações que visam gerar emprego e renda na base. O que aconteceu dos últimos 20 anos para cá? O parlamento foi empoderado. Empoderado de maneira legítima. Eu não sou contra emendas parlamentares, não. Pelo contrário, eu acho que elas são uma forma legítima de o deputado ser um representante da sua parcela de pessoas que o colocaram lá e da mesma forma o senador. Mas aquilo que era 3 milhões, 2 milhões de reais em emendas, acabou crescendo. No final do ano passado, os deputados tinham 16 milhões de reais em emendas impositivas, o que é já uma somatória significativa. Pois bem, no final do ano passado, se votou com aquela complicação do RP9, do orçamento secreto, de não transparência, de todos os problemas que nós sabemos que existiu, parte daquelas emendas foram colocadas para emendas impositivas. Então, hoje o parlamentar, ele tem
32 milhões de emendas impositivas, emendas legítimas, que são publicadas no Diário Oficial. Quem quiser saber para onde o deputado está mandando o recurso, é só entrar na transparência, vai saber. E isso faz com que o parlamentar fique mais independente por parte do governo. Isso não é tudo, não é o essencial, mas você há de convir comigo que os parlamentares, tanto da situação quanto da oposição, com 32 milhões de emendas para poder fazer política pública de ponta, ele torna mais independente do que há 20 ou 10 anos atrás. Quer dizer, esse é um dos pontos. Outro ponto é que nós tivemos um amadurecimento da relação com o parlamento. Hoje, o parlamento é protagonista de muitos assuntos relevantes do Brasil. A própria reforma da Previdência, que nasceu no governo do presidente Michel Temer, ela foi votada no início do governo do presidente Bolsonaro, muito pelo empenho e pela articulação do Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, com os líderes partidários. Quer dizer, com o parlamento tocando uma agenda extremamente relevante para o país. Então, essa ação do governo federal, especificamente do presidente Lula, de aumentar a sua base, de consolidar a sua base, é muito importante. Por que eu falo da institucionalidade? De você ter uma conversa, claro que a palavra final é do presidente da República, mas com os ministros, com o Padilha, com o Rui Costa, com o presidente do partido que for ter alguma entrada no governo, com o líder do partido que representa os seus deputados, para não ficar essa história, olha, eu sou, mas não sou, eu tô, mas não tô. Isso não pode acontecer, porque isso gera instabilidade política. Então, eu acho que a relação do parlamento mudou, e agora, mais do que nunca, o que vale para o parlamentar é uma agenda para o país. É uma agenda convergente. É deixar as brigas ideológicas de lado, é deixar o diz que diz do lado, a lacração da rede social, que, infelizmente, para lacrar, muitos parlamentares acabam mentindo, criando situações que não são realidade para poder ter curtida na rede social. Isso é muito ruim. E quanto maior for a base em torno de uma agenda de país, de reforma tributária, de ações positivas na economia, de questões relevantes de proteção ao meio ambiente, da paridade de salário de homens e mulheres e outras agendas mais, melhor, não é para o governo, não, melhor para o Brasil, porque o resultado vem na estabilidade política, na estabilidade econômica e melhora a vida de todos os brasileiros. Mas, presidente, o senhor falou sobre a lacração, e eu tinha até separado aqui um tópico sobre redes sociais. E aí eu quero entrar no outro ponto que eu acho que entra numa discussão que eu acho que ela é necessária quando a gente fala de projeto de desenvolvimento do país, que também tem uma relação direta com o controle partidário dos dirigentes. E o senhor, como presidente de um partido como o MDB, eu acredito que o senhor tenha essa dificuldade. Com essa questão das redes sociais, vários parlamentares não dependem nem de emenda e nem de uma relação com o Poder Executivo, dependem basicamente da sua relação direta com o eleitor via as redes sociais. Isso dá também um toque de independência para aquele parlamentar, porque ele tenta votar do jeito que ele quiser, né? Eu imagino que isso deve ser um desafio para o senhor como dirigente partidário. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, no MDB, alguns deputados, como, por exemplo, o Osmar Terra, né, que era um aliado de primeira ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro e sempre deixou muito clara a sua independência, independentemente do fato do MDB fazer parte da base governista ou não. Mas, ao mesmo tempo, fico imaginando também que, para o dirigente partidário, como houve também um esvaziamento de algumas funções de presidente de executiva, né? Por exemplo, hoje é muito difícil um presidente de executiva conseguir, via TSE, ter o mandato de um parlamentar que seja desobediente a uma orientação partidária de Câmara. Enfim, então existe também essa dificuldade. Como é que um dirigente partidário consegue controlar uma base diante desses dois cenários de independência?
O parlamentar que não depende mais de uma relação direta com o governo federal, porque a emenda parlamentar já é impositiva, e também diante daquele parlamentar que não tem a mínima, que não precisa dessa emenda parlamentar e que ele fala diretamente com o seu eleitor pela rede social. Como se resolve isso, presidente? Você toca num assunto que é muito interessante, nós precisaríamos até ter estudos sobre isso. É uma minoria os deputados que acabam ganhando eleição, ganhando mandato, só nas redes sociais. Mas é engraçado que esse deputado, depois ele fica escravo dessa rede social. Ele deixa de ter opinião sobre as coisas que são importantes para o país. Por quê? Porque se ele contrariar aquela massa que segue ele acaba sendo deixado de lado. Tem uma expressão que a juventude usa, não estou lembrando a expressão, mas ele simplesmente deixa de existir. Eles vão bloquear esse parlamentar. Não é o cancelamento? Se o deputado não votar contra o cancelamento? Isso, ele é cancelado. E aí eu te falo, Wilson, por quê? Na reforma tributária, você sabe que eu sou autor da PEC 45. Eu apresentei lá em 2019, faz 5 anos que a gente está discutindo, e reunindo, e fazendo debates, e esclarecendo, e melhorando o texto, e, sabe, trabalhando já no governo do presidente Bolsonaro, e estava avançando, de repente travou. Quando nós retomamos agora, nesse governo, que nós fizemos, inclusive, o MDB colocou como prioridade a reforma tributária, e aí nós fizemos um acordo, inclusive, com o presidente Arthur Lira, para apoiá-lo. Um dos pontos que nós colocamos como prioridade do MDB, da nossa bancada, era pautar a reforma tributária de nossa autoria. E com o presidente Lula, da mesma forma, lá na transição, nós fizemos uma reunião, os principais líderes do MDB, eu falei, presidente, nós queremos ter uma relação colaborativa, propositiva, de ajudar o país. Agora, para nós, a reforma tributária é fundamental. Ele estendeu a mão para mim, falou, Baleia, tá fechado. Vamos pautar a reforma tributária e vamos aprovar. Aí ele olhou e falou, Haddad, cuida com o Baleia disso. E naquela época ainda o Haddad não era o ministro da Fazenda. Então, ali ficou claro que o ministro da Fazenda seria o Haddad. E colocamos também o projeto que a Simone apresentou na campanha presidencial da paridade dos salários entre homens e mulheres. Mas, especificamente sobre a reforma tributária, o que aconteceu? Vários deputados do MDB, nós tivemos 6 deputados que votaram contra a reforma tributária, dos 43. Ou seja, a grande maioria votou a favor. Mas esses deputados, eles vinham falar comigo, alguns deles, falando, Baleia, a reforma é boa. Eu tenho convicção que ela é a pauta mais relevante do país. Eu tenho absoluta certeza que ela vai fazer a economia crescer. Agora, a minha base de seguidores na rede social está relacionando a sua reforma ao PT, à esquerda, a uma proposta do comunismo. Quer dizer, aquelas coisas que você olha assim e você fala, meu Deus do céu. Mas esses deputados acabaram ficando vinculados a essas crenças, a esses mitos que não são verdadeiros, mas que eles acabam não sendo dono do seu pensamento e do próprio seu voto. Então, vários deputados votaram contra, não só do MDB, não, de vários outros partidos. Por quê? Porque soltaram muitas mentiras sobre a reforma tributária, que eu acredito que agora no Senado a gente vai colocar os pingos nos is e vamos conseguir esclarecer muito. Quem quiser informação, tem informação e vai saber a importância da reforma. Mas é o que você falou, muitos
não têm vínculos partidários, não têm compromisso mais com o partido, são deputados que ficam olhando o que o eleitor dele diretamente, principalmente aquele que está na rede social, e acaba tomando posição até contra a vontade deles. Presidente, eu fico imaginando também, presidente, que é uma situação que também afeta a governabilidade, porque no momento em que um dirigente partidário não tem controle daquele deputado que faz parte daquele partido, que esse deputado ele se vê numa situação em que ele precisa lacrar nas redes sociais ou em que ele precisa votar de acordo com o eleitor e, às vezes, o deputado federal, acho que vale para deputado federal, vale para senador, vale inclusive principalmente para magistrados. Nem sempre a voz das ruas é a voz perfeita em determinados episódios. Então, inclusive, essa questão das ruas, né, suscita até um ditado do direito norte-americano, né? Se não me engano, hard cases make bad law, né? Quer dizer, casos complicados, difíceis, geram jurisprudências ruins. Então, eu imagino também, presidente, que esse tipo de situação, que essa situação específica também afeta a governabilidade como um todo, porque é um quinhão, o senhor falou bem, é uma minoria, mas é uma minoria estridente, é uma minoria que prega uma contaminação para outros deputados e pode também contaminar todo um processo. No caso específico da reforma tributária, esse grupo minoritário fez muito barulho e falou basicamente que esse texto não está maduro para ser votado naquela circunstância, naquele momento, porque houve várias modificações feitas pelo relator Aguinaldo Ribeiro. Aí que vem a pergunta, depois desse raciocínio quase como tese de mestrado, até que ponto que essa minoria barulhenta, mas que tem capacidade de contaminar o debate público, afeta na governabilidade e até que ponto que esse tipo de situação, presidente, pode também criar dificuldades, por exemplo, para um governo como o do presidente Lula, que é um governo que não tem a sua maioria consolidada na Câmara dos Deputados. Olha, o que mais me surpreende é que o parlamentar, ele sabe que ele está votando contra o país. Ele sabe que aquelas informações que chegaram até ele não são verdadeiras. Ele tem essa convicção, ele tem essa certeza. Quer dizer, não é um parlamentar, às vezes, desavisado, e criam teorias, essa que você falou, o texto não está maduro. Nós estamos desde 19, nós fizemos comissão especial, mais de 40 reuniões, fizemos a comissão mista, Senado e Câmara, também um monte de reunião. Fizemos conversa com deputados, com senadores, com governadores, com governadores, a grande maioria a favor, prefeitos também, tivemos diálogo com setores da economia, com trabalhadores. 5 anos de debate. É que muitos deles acreditavam na não votação. E, infelizmente, como que a gente pode imaginar um parlamentar que vota contra o desenvolvimento do país? Infelizmente, alguns, porque a gente sabe que a reforma tributária vai dar um resultado muito positivo para a economia. O Samuel Pessoa, que é um economista renomado, ele fala o seguinte: a votação da reforma tributária pode refletir para o Brasil agora o que foi no positivo do Plano Real no passado. Em termos de pacificação, em termos de repercussão de crescimento na economia. Então, a gente sabe que tem coisa boa na reforma tributária. Tanto é que nós tivemos o apoio do Haddad, nós tivemos o apoio do PT, do PSOL, nós tivemos o apoio de deputados do PL, do governador Tarcísio do Republicanos, do PSD. Nós tivemos... essa não era uma matéria para briga ideológica. Essa não era uma matéria para briga partidária. Essa é uma matéria de união nacional. E mesmo assim, esses parlamentares acabaram ficando contra. Acho que muitos deles, quando voltar o texto do Senado, e eu tenho certeza que o Senado vai até melhorar o texto, porque o Eduardo Braga, que é o nosso líder, agora é o relator lá, que vincula mais ainda o MDB a essa pauta, que para nós é muito positivo, que nós aprovamos o apoio em executiva nacional. Eu acho que muitos desses deputados vão refletir, vão votar a favor no segundo momento. Agora, é uma minoria.
eu acho que, apesar de serem barulhentos, eles não vão causar tumulto nas votações importantes. Acho que a Câmara está madura, a Câmara tem bons parlamentares, tem a grande maioria pessoas que têm estudado as matérias, têm compromisso com essa agenda, e acho que finalmente, nas votações importantes, eles vão continuar fazendo barulho, mas eu acredito nas aprovações de todos os projetos relevantes para o país. Falando em fazer barulho, vou aproveitar essa sua frase para lhe pedir uma pequena avaliação sobre a Simone Tebet. O senhor acha que ela tem feito barulho no governo federal ou ela está só de passagem? Não, a Simone acho que está fazendo um belíssimo trabalho. Eu converso muito com a Simone, porque a Simone é a nova cara do MDB, né? A nova voz do MDB, que quando ela foi candidata à presidência da República, ela conseguiu defender as nossas bandeiras históricas, que é a defesa da democracia, respeito às instituições, o compromisso que a gente tem com entregar política pública de qualidade para a população, de um partido municipalista, mas também conseguiu fazer isso com uma suavidade, com um rejuvenescimento do partido. Aliás, nós temos uma safra, Wilson, nova do MDB, que é surpreendente. Eu duvido que tenha algum partido que tenha os jovens com a qualidade, com a experiência e com o trabalho que a gente tem. Eu vou, se você permitir, citar alguns nomes aqui, mas olha, o Gabriel Souza, o vice-governador lá do Rio Grande do Sul, um jovem brilhante, deverá concorrer à reeleição no Rio Grande do Sul daqui a 2 anos, no cargo de governador. O Daniel Vilela, vice-governador do Caiado, também um jovem que teve com a gente na Câmara como deputado federal, foi presidente da CCJ, hoje vice-governador, também tem grande chance de disputar o governo do Goiás como governador. O Walter Alves, que é vice-governador do Rio Grande do Norte também, foi deputado com a gente, jovem brilhante, da mesma forma, tem condições de concorrer o governo do Rio Grande do Norte no cargo de governador. Temos a Jade, vice-governadora do Ceará, que é uma jovem que está dando ao lado do Eunício, que é o nosso grande líder lá, um dinamismo para o nosso partido. A Hanna, vice-governadora do Pará, lá do nosso Helder Barbalho, que faz um trabalho extraordinário. O Geraldo Júnior, que é vice-governador da Bahia. Nós temos o Isnaldo, que é um jovem líder do MDB na Câmara, o Chodini, de Santa Catarina. Se eu fosse falar aqui, e todos mais novos que eu, viu? Além, claro, além do Renan Filho, que é um baita gestor. Renan Filho está dando um show no Ministério dos Transportes, depois de 8 anos governador de Alagoas, melhorando significativamente o Estado, tem trabalhado nessa área de infraestrutura com maestria e com concessões, de uma visão moderna. Jader Filho, uma grande revelação. Jader Filho é o presidente do MDB do Pará, e é a primeira vez que ele ocupa um cargo público como ministro das cidades, e está dando um show, está fazendo um trabalho realmente de expressão, também jovem, agora com Minha Casa Minha Vida, turbinado, para levar moradia para as pessoas, e claro, a Simone Tebet, né, que você começou com a pergunta com a Simone Tebet, a Simone que percorreu agora o país inteiro no PPA, conversando com os estados, vendo com a população qual que é o melhor, quais são as prioridades por estado. A semana passada finalizou em São Paulo para apresentar agora o projeto. Então, nós vivemos um momento muito bom do MDB, claro, respeitando as lideranças tradicionais que fizeram o partido até hoje. Presidente Michel Temer, presidente Sarney, o Jader Barbalho, nosso senador, Jarbas Vasconcelos, Pedro Simon, nosso saudoso Luiz Henrique da Silveira, hoje a dona Ivete, sua viúva, é senadora da República pelo MDB. Então, o MDB vive um momento muito forte de crescimento e de bandeiras claras. Reforma tributária, que eu estou tocando.
Paridade de salário entre homens e mulheres, que é uma pauta que a Simone colocou na pauta nacional, a preocupação com o clima, com o meio ambiente, com a agricultura sustentável, que o Helder tem capitaneado, conseguindo trazer a COP30 em 2025 para Belém do Pará, no coração da Amazônia. Então, são pautas que hoje são caras ao MDB e que posicionam o MDB no cenário nacional. Presidente, deixa eu fazer uma pequena provocaçãozinha, se o me permite, aquela provocaçãozinha boa, singela, verdadeira. Logicamente que não dá para a gente falar de 26 em pleno ano de 23, né? Tem muita coisa para acontecer, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. O senhor incentivou a candidatura da Simone Tebet em 22. O senhor, aquela formiguinha, sabe? Aquele anjinho que fica aqui do lado, ou o diabinho, dependendo da situação, já está falando para o senhor, Baleia, incentiva para 26, pode ser uma opção boa, ou ainda não? É cedo. Todo dirigente partidário quer ter um candidato ou uma candidata à presidência da República. Isso pode falar, não tem o projeto, pode não ter a oportunidade. E isso acontece na política, pelos compromissos que se faz. Nós temos agora uma eleição municipal muito forte. O MDB elegeu 800 prefeitos na última eleição municipal em 2020. E você lembra, Wilson, que foi logo depois da primeira grande eleição polarizada, aquela maluquice que foi 18, todo mundo falou, o MDB vai morrer. Aí, na eleição de 2020, eleição municipal, sem essa polarização, sem essa briga, na eleição municipal o voto é muito na pessoa, naquele político que entrega a política pública, que tem respeito, que tem o carinho da população do local onde ele vive. Nós conseguimos eleger o maior número de prefeitos, o maior número de vice-prefeitos e de vereadores na eleição de 2020. Em 2022, continua a polarização. Fizemos a candidatura da Simone, bem posicionada. Acho que se teve um agente político que cresceu na eleição de 22, foi a Simone. Hoje, qualquer pesquisa de opinião coloca lá. Hoje, quem são os principais líderes políticos da atualidade? Presidente Lula, o ex-presidente Bolsonaro e Simone Tebet. Isso nós conquistamos. Agora, nós temos uma eleição municipal em 2024, nas capitais, em todos os municípios. A nossa intenção é fortalecer ainda mais o MDB, e nós temos condições disso. Agora, pensar em 26 agora é prematuro, porque ainda tem muito tempo, tem muita água para rolar embaixo da ponte, e claro, cada partido tem que manter a sua unidade. No meu caso, eu não sou dono do MDB, eu sou hoje presidente por uma convergência de forças políticas que me dão essa oportunidade. Agora, eu não sou daqueles líderes partidários que dou cavalo de pau e mudo a direção, porque eu preciso ouvir a minha base. Eu sou um democrata por natureza, até porque eu dirijo o maior e mais democrático partido do país. Então, isso não depende de mim, depende de uma série de circunstâncias e uma definição dos principais líderes do partido. Presidente, quero aproveitar o gancho de 24, já antecipou aqui o meu roteirinho, e quero primeiro vou juntar duas questões em apenas uma, porque a conversa está boa, a conversa tá andando bem, mas eu sei que o senhor tem horário. Primeiro ponto, o senhor falou basicamente durante a sua fala anterior sobre esses dois MDBs, né? O MDB do Baleia Rossi, da Simone, enfim, de outros líderes, do Jader Filho, do Renan Filho, que é um MDB de renovação, que ao mesmo tempo ele precisa coexistir com um outro MDB que para a população, para o cidadão, para aquele, né, para o nosso pagador de imposto, é o MDB do Sarney, do Renan Pai, enfim, de outros personagens que já foram alvo de ações da Polícia Federal, já foram alvo das páginas policiais. E o MDB sofreu muito isso, principalmente durante a Operação Lava Jato. Primeira pergunta que eu lhe faço nesse sentido é:
como fazer, ou como mostrar para o cidadão brasileiro que esse MDB mudou, ou pelo menos tem essa vontade de mudar, né? O senhor tem a sua agenda ideológica muito definida, uma agenda econômica muito definida, existe um princípio de valores muito bem definido. Mas como mostrar isso para o cidadão brasileiro? Como mostrar para esse cidadão que o MDB pelo menos tem uma intenção de mudar? Segundo, sobre 2024, quais são as metas e quais são as perspectivas do partido para as próximas eleições? E deixa eu aproveitar e fazer logo uma terceira. Ricardo Nunes, São Paulo, ele será candidato pelo MDB, porque o PL está querendo fazer de tudo para levar o Ricardo para o PL. Boas provocações. Importante dizer que essa renovação do MDB, ela está acontecendo naturalmente. Em nenhum momento houve ruptura. Tanto é que quando eu me elegi presidente nacional do partido, eu me elegi numa convergência com os nossos mais experientes, com os nossos mais jovens, com a união dos 26 estados e do Distrito Federal. Então, não existe nós contra eles, ou MDB novo contra o MDB velho. Isso não existe para nós. Por quê? Porque todos são importantes. Eu vou dar um exemplo. O Renan Calheiros é o presidente do MDB lá de Alagoas. É um dos MDBs que mais cresceu no Brasil. E ele, apesar de ter todas as atividades dele no Senado da República, no final de semana, ele vai para a base, ele viaja o interior, ele faz partido, ele atende todo mundo, ele faz com prazer. Então, essa coisa de dividir, isso, graças a Deus, não existe no MDB. Nós somos só um partido e está acontecendo uma renovação naturalmente. É natural que os mais experientes passem o bastão para os mais novos, que estão com mais vontade, com mais disposição, mas todos são importantes. O presidente Michel tem contribuído muito com debates relevantes dentro do MDB. O presidente Sarney, que graças a Deus está recuperado, teve uma queda esse final de semana, conversei com a Rosiana, ele já está em casa, recuperado também, foi um grande líder do MDB. Então, não existe essa questão de divisão no MDB. Nós só somos fortes porque nós somos unidos. E unidos, eu tenho certeza que nós vamos conseguir a nossa meta de fazer pelo menos 900 prefeitos. Essa é a meta. Primeira vez que eu estou falando realmente numa meta. Nós elegemos na última eleição 800. Nós queremos crescer, mesmo com as dificuldades, mesmo com essa quantidade enorme de partidos. Eu acredito na característica municipalista do MDB, de lideranças fortes, lideranças consagradas, lideranças nos municípios, para a gente voltar a crescer, ter 900 prefeitos. Sobre São Paulo, uma boa provocação. O Ricardo Nunes, ele é MDBista da gema. Ele é um MDBista desde quando ele completou. Ele fala isso. Fala, o dia que ele completou 18 anos, ele foi no cartório eleitoral e se filiou ao MDB. E ele é um radical de centro. A característica dele foi assim como vereador, foi assim como vice-prefeito do Bruno Covas e está sendo assim como prefeito da capital. E tem melhorado muito a administração pública. Hoje saiu a Paraná Pesquisas, a última, e coloca ele com 56% de aprovação. Por quê? Porque ele é um bom gestor, ele é um cara dedicado, é um cara humilde, é um cara que faz acontecer, que vai atrás para solucionar os problemas e sai candidato à reeleição pelo MDB. Claro que lá em São Paulo, isso é interessante, o MDB tem essa característica de respeitar as realidades locais, as realidades regionais. Eu vou te dar um exemplo do Ricardo Nunes na capital. A esquerda já se aglutinou em torno da candidatura do Boulos, que é um deputado que vai disputar muito provavelmente com o Ricardo a eleição,
e conseguiu fazer uma somatória de todos os partidos e as frentes de esquerda. O Ricardo, como um político de centro, vai fazer um movimento de fortalecimento do centro e do centro-direita, que é o oposto a esse grupo que está se formando para apoiar a candidatura do Boulos. Então, não há dificuldade nenhuma do Ricardo em ter o apoio do governador Tarcísio, do Kassab, do PSD, do PP, do Ciro, do PSDB, do Cidadania, do Eduardo Leite e do... em São Paulo, o Alex Manente é o presidente, o Roberto Freire nacional, de fazermos do União Brasil, que é comandado lá pelo Milton Leite, e outros partidos que vão, do Podemos da Renata Abreu, e de outros partidos que vão fazer uma grande frente em favor de São Paulo, para que o Ricardo possa continuar melhorando a administração pública da cidade e dando resultados. Agora, eu posso te falar também de Salvador, capital da Bahia, onde nós temos o Geraldo Júnior, que é vice-governador do Jerônimo, e muito provavelmente a construção que nós estamos fazendo lá em Salvador é a união do MDB com o PT. Portanto, nós temos realidades diferentes em diversas capitais e em diversas cidades. Não há um controle da nacional com cada um dos municípios. Claro que, para o fortalecimento do partido, a realidade local pesa muito. E a gente preza pela liberdade, para que os companheiros do MDB possam fazer aquelas alianças locais que forem mais vantajosas para que eles possam ganhar a eleição e fazer a diferença para melhorar a vida da população. Então, eu te dei 2 exemplos. Um de construção mais de centro-direita, o outro mais de centro e centro-esquerda. Agora, presidente, o fato é o seguinte, né? Aqui na lista da corrida dos partidos, né, para saber qual partido vai ter o maior número de prefeituras, e só para que você que nos assiste agora entenda que é importante, a importância de se fazer prefeituras, ela na verdade é uma prévia das eleições de 26, porque quanto mais prefeituras, maior capacidade, a capilaridade daquele partido político junto às cidades, e aí a capacidade dos prefeitos de auxiliar, enfim, as suas lideranças locais já de olho para você fazer uma bancada forte para 2026. Voltando aqui para o raciocínio, presidente, o senhor sabe muito bem, né, que PP, PL e PSD estão aí louquinhos para tirar aí essa liderança do MDB, né? Como é que você consegue, e aí que eu faço uma outra provocação no bom sentido, sabendo desse cenário, como é que você faz essas composições locais? Porque São Paulo, por exemplo, deve compor com o PL, né? Mas, ao mesmo tempo, os 2 partidos estão ali cabeça a cabeça disputando quem vai ser a sigla que vai ter o maior número de prefeituras. Deve ser uma equação bem complicada de você conseguir juntar, hein, presidente? Não é fácil, mas eu acho que com o diálogo a gente resolve muito dos problemas. Hoje, há um respeito muito grande por parte desses partidos com a permanência do Ricardo Nunes no MDB. Nós já viramos a página desse livro, tinham muitas pressões, convites, articulações, mas com diálogo, com calma e respeitando principalmente o que o coração do Ricardo quer, nós conseguimos construir um alicerce muito forte para a permanência dele no MDB e ele ter o apoio dessas correntes políticas que são extremamente importantes e representativas na capital. Nós sabemos que para o MDB a eleição mais importante do país, municipal. Claro que temos o Melo, candidato à reeleição lá em Porto Alegre, que é uma outra capital extremamente importante, e o Melo tem feito um belíssimo trabalho. Da mesma forma, os outros candidatos de cidades, não só de capitais, mas de cidades importantes do país, mas a gente tem dialogado muito com esses outros partidos e hoje eles respeitam a posição do Ricardo de permanecer
no MDB e de construir uma aliança que possa dar as condições de vitória, de reeleição para o Ricardo, que é o melhor para São Paulo, eu não tenho dúvida disso. O Ricardo tem demonstrado ser um grande gestor e está conseguindo fazer a administração pública entregar mais na área de saúde, na área de zeladoria, na área de educação, tem realmente feito a diferença como prefeito de São Paulo. E, presidente, só para encerrar, eu queria só retomar um assunto que a gente foi conversando, um assunto foi puxando o outro, mas eu ainda queria fazer essa última avaliação com o senhor. Com a entrada do Sabino, do União Brasil e a possibilidade de entrada do Republicanos e também do PP no governo federal, o senhor acha que com essas mudanças, né, Silvio Costa Filho provavelmente assumindo o Ministério do Esporte, mas enfim, ainda há uma discussão sobre esse assunto, e o André Fufuca representando o PP, o senhor acha que essas composições podem ajudar o governo federal, de fato, a ter uma base um pouco mais sustentável? Porque o que se viu no primeiro semestre é que o governo Lula, por si só, puramente, não tem uma base sustentável na Câmara, né? No Senado, o cenário é um pouco distinto, mas na Câmara enfrentou-se muito esses problemas de governabilidade. Pelo menos você tem ali, o MDB já deixou muito claro que dificilmente vai conseguir entregar 100% dos votos, isso ficou claro durante a transição, isso é público e notório, mas essa tentativa do governo Lula de atrair pelo menos metade da bancada do Republicanos e metade da bancada do PP, me parece na minha visão, uma tentativa quase que desesperada precisamos de uma base mínima para que a gente não fique no sufoco, né, para aprovar, por exemplo, medida provisória, como foi, por exemplo, aquela medida provisória da esplanada dos ministérios que quase caducou. Você acha que vai dar certo esse plano, presidente, na sua opinião? Eu acredito que sim. Por quê? Porque também essa conversa, esse diálogo está acontecendo com respeito ao que está sendo amadurecido, né? Não é da noite para o dia, não é de uma maneira assodada, está tendo diálogo, já faz mais de um mês. Eu acho que o presidente tem conversado com os seus ministros da área política para dialogarem com os líderes partidários, com os dirigentes partidários, para que esses partidos que já estão sendo colaborativos nas votações importantes possam integrar o governo numa agenda convergente e que você falou, para dar estabilidade política. E quando você tem mais estabilidade política, você tem estabilidade econômica. Você sinaliza para a economia que o trem está no trilho. E agora é fazer um bom caminho. Então, eu acredito que essas possíveis mudanças, claro que eu não tenho conhecimento delas, nem estou participando, porque o MDB não está reivindicando absolutamente nada do governo, mas estou na torcida para que novos parlamentares, para que esses partidos possam ter os seus representantes e estabilizarem nas suas bancadas o apoio a essa agenda do país. Tenho convicção que isso vai ocorrer e que agora em agosto a gente vai ter mais tranquilidade política e que isso vai refletir muito positivamente na vida das pessoas. Se a gente conseguir avançar em projetos, como eu falei, reforma tributária e o arcabouço. O arcabouço o que é? É uma repaginação, é uma reestruturação do teto de gastos, que joga com segurança jurídica, previsibilidade, para que o governo tenha responsabilidade fiscal, também com responsabilidade social. E a reforma tributária joga com a perspectiva da gente organizar o sistema tributário brasileiro, que é o pior do mundo, o mais complexo, o mais antigo, o mais ultrapassado. É um verdadeiro manicômio tributário que tira a capacidade das nossas empresas de concorrer com as outras empresas lá de fora, tira a capacidade do Brasil de atrair investimentos, porque quando os grandes fundos internacionais, que hoje têm muito recurso para investir, olham o nosso sistema tributário, eles falam, meu Deus do céu, para esse país eu não vou investir. E se a gente avançar nessa reforma com o IVA, o Imposto de Valor Agregado, moderno, sem cumulatividade,
transparente, honesto com o cidadão, que vai saber, enfim, quanto que ele paga de imposto, nós vamos viver um círculo virtuoso e vamos conseguir fazer a nossa economia crescer, dar as respostas que o brasileiro tanto precisa, que é emprego, renda, ação social, para a gente ter uma vida melhor. Então, eu estou otimista. Claro que estou trabalhando com a realidade, a gente sabe que nós temos muitos problemas, mas acho que a gente tem energia para poder ter um futuro melhor. E aí depende da contribuição de todos. Olha, esse foi um papo com o presidente do MDB, Baleia Rossi, falando diretamente de Ribeirão Preto, não é, presidente? Passou a bola para mim, eu não, acabei não aproveitando, né? Acontece. Na hora que chega na cara do gol, não consegue marcar. Mas, obrigadão, Wilson. Prazer falar com você, estou sempre à disposição. E podem ter certeza que a nossa ideia é fazer com que essas pautas avancem, sempre com o olhar para aquilo que é importante para o país. Tem posições que o MDB não concorda, o MDB tem total liberdade de fazer as suas críticas, afinal, é o maior partido do país, é um partido de centro, é um partido que é liberal na economia, mas com profunda responsabilidade social e está unido hoje para ajudar ao nosso país a crescer. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Quando tiver uma próxima, a gente volta a fazer as análises aí. Obrigadão, boa tarde. Essa aqui foi mais uma entrevista especial, o antagonista Cruzoé. Até a próxima. Tchau, tchau.